pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. Eu sou Milena Faneco e hoje estou aqui em Ribeirão Preto falando diretamente do RH4B Experience. Estou aqui com a Laís Farinelli. A Laís é advogada, mas está fazendo um movimento importante na sua carreira. Ela está fazendo uma transição para a área de RH, de gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje, pessoal, falando com a Laís, ela demonstrou um interesse muito genuíno sobre diversidade geracional. Então, a gente vai falar sobre isso. Laís, você comentou que você já trabalhou com diversas faixas etárias, né, com diversos públicos, né? Mas hoje a gente ainda vê um estigma muito grande, um etarismo muito grande para pessoas 40 mais, 50 mais, e até em relação à geração Z. Eu não sei se você sabe, mas hoje a geração Z ela é 30% da força de trabalho. E até 2030 vai ser 70%. Né? Então, na tua opinião, como que a gente consegue conciliar, né, e mitigar ou excluir completamente esse conflito que existe nas organizações entre as gerações? Então, nos últimos anos, a gente passou a ter uma situação diferente no mercado de trabalho, que é a convivência de várias gerações. Até 5. Até 5. Como a expectativa de vida aumentou, isso pôde acontecer, porque antes vocês trabalhavam ali dentro daquela geração, daquela faixa etária. Então, por isso que esses conflitos ficaram mais fortes nos últimos anos, né? E esse tema é tão importante. O que a gente precisa entender é que toda geração tem suas qualidades e seus defeitos, como qualquer ser humano. Então, a gente precisa entender que essas qualidades e defeitos em conjunto, elas vão trazer muito potencial para as empresas. Se você deixa uma geração de lado ou só leva em consideração o que outra geração fala, você está perdendo esse potencial que essa união de gerações tem. Me dá algumas práticas, assim, como que você acha que o RH pode trabalhar na prática esse movimento de aproximação entre a geração X, o Baby Boomer, que ainda está no mercado de trabalho, os millennials e a geração Z? E primeiro trazer essa conscientização de que as diferentes gerações em conjunto têm muito a contribuir para a empresa, para a gestão de uma forma geral. Também acho importante promover o relacionamento entre essas gerações, não isolá-las, né? E que essas gerações estejam em todos os cargos. Então eu preciso ter pessoas em cargos de liderança que sejam de várias gerações, para que a gente tenha essa convivência do diferente. Trazer representatividade, talvez. Trazer representatividade. E você acha que esse movimento, a gente teve um estudo recente, né? E isso é comprovado no dia a dia, só abrir essas plataformas de emprego. A quantidade de pessoas, 40 mais, 50 mais, que tem se queixado de estarem fora do mercado de trabalho, né? Por que você acha que isso aconteceu? Embora também tem um movimento que diz contrário, que está dizendo assim, não, essa geração que estava fora agora precisa voltar. Né? Então tem muitas empresas levantando a mão e abrindo as portas para o 40 mais, para o 50 mais. Você acha que isso realmente de fato está acontecendo ou nada mais é do que um washing, do que uma ação de marketing? Eu acredito que está assim. A gente tem exemplos de empresas, inclusive em Ribeirão Preto, que têm promovido políticas para contratar 50 mais, 60 mais, para trazer essa experiência, essa cultura do pessoal 50, 60 mais, para dentro das organizações e justamente ter a convivência dessas diversas gerações. Então esse movimento está acontecendo, não talvez da forma que a gente esperaria, por isso que a gente tem um volume de pessoas nessa faixa etária sem emprego, mas está já acontecendo e a gente tem que fortalecer e discutir esse assunto cada vez mais. Dentre todos os benefícios de colocar todas essas gerações juntas, quais que você destaca que são aqueles que têm maior impacto no negócio? Essa diferença que as gerações veem a empresa e veem o trabalho. Então, por exemplo, essa questão de cumprir o horário, de trabalhar às vezes até mais tarde. A geração Baby Boomer, a geração X,
ela tem mais o hábito de trabalhar dentro daquele horário. A gente da geração que é millennial, né, que entra aqui nesse grupo, a gente acostumou com uma vivência profissional com a tecnologia, e o trabalho não encerra às 6, continua no WhatsApp, continua depois. E a nova geração, que seria a geração Z e por aí vai, essa geração ela já tem aquela ideia de que eu não tenho que viver só para trabalhar. Sim. Então ela traz um contraponto em relação aos baby boomers, em relação aos millennials, mas os millennials também podem contribuir com a ideia de que às vezes a gente precisa se dedicar mais, às vezes a gente precisa se adaptar ao ambiente, não só o ambiente se adaptar a gente. Os baby boomers podem trazer essa experiência que eles têm. Então, eu acho muito positivo dessa forma que essas gerações em conjunto podem trazer esse tipo de benefício, por exemplo, em relação à forma que a gente trabalha. E como que você acha que as organizações podem se adaptar para atender, ao mesmo tempo, tantas necessidades diferentes? Primeira é treinamento, como esse que a gente está tendo aqui no RH for Business. Foi bem interessante que uma das palestrantes trouxe a Maíra Soares sobre essa questão do conflito geracional e da importância da gente trabalhar essa questão. Então, treinamento, principalmente dos líderes, para que isso vire uma cultura da empresa, para que a cultura da empresa se adapte a essa nova realidade, seria um caminho inicial. E também promover ações dentro das organizações, sempre trabalhar isso de uma forma que as pessoas vivam de fato essa diferença, essa convivência entre diferentes gerações, para que não fique só no papel. Treinei, eu preciso aplicar na prática também. Sim, e todo mundo tem algo a aprender, né? Tanto a X, ou a Baby Boomer, ou a Millennial tem a aprender com as gerações mais novas, quanto as mais novas têm a aprender com as gerações mais anteriores, né? Sim, eu sempre falo que a gente só não aprende quando a gente morre. É verdade. E ninguém quer morrer cedo, então que a gente continue aprendendo sempre, enquanto a gente puder, Com certeza. Inclusive para poder, a gente aprende para poder ensinar também. Também. Muito bom. Eu tenho aqui um saquinho surpresa, eu vou pedir para você sortear um papelzinho. De ler. Um livro que te transformou. São tantos, mas eu vou destacar o principal. E por quê? Um dos livros que eu mais amei ler, né, e que fez a diferença, inclusive para poder trazer assuntos tão conflituosos como diferença de gerações e por aí vai, foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É muito bom esse livro mesmo. Muito bom. Você aprende a lidar com as pessoas de uma forma muito positiva. Não uma questão de interesse, mas uma questão de interesse genuíno, né? Não só, porque ali eu vejo uma oportunidade, mas de demonstrar um interesse verdadeiro pelas outras pessoas. E ajuda muito também para você trazer temas complexos para serem debatidos e serem vivenciados dentro da organização. Você tocou num ponto interessante, né? O quanto que as pessoas fogem de discussões e de temas difíceis, de conversas difíceis, né? Sim, foge muito. E esse livro, ele te ajuda a ter essas conversas difíceis também. Então é meu livro, assim, de todos, o que eu consigo destacar, assim, como principal foi esse. Foi esse daí. Muito bom. E agora, para encerrar, responde uma coisa pra gente. Por que uma advogada quer fazer transição de carreira e ir para RH? Porque nesses anos, vou contar rapidamente a minha história, fica à vontade. Eu fiz faculdade de Direito pensando em prestar concurso público. E dentro da faculdade eu descobri que eu não tinha muita aptidão para concurso público, e depois eu descobri que eu não tinha muita aptidão para advogar. E aí ficou uma coisa muito interessante, né? Porque eu não tive uma gestão de carreira, que o RH faz tão bem. De me orientar sobre questão de habilidade, aptidão para trabalho, né? Porque às vezes você gosta muito de uma área, eu amo a área jurídica, mas você não tem tanta aptidão para isso. E aí, com o passar do tempo, com a experiência, eu descobri que minha maior aptidão é para gerenciar pessoas. E principalmente desenvolver pessoas. Então, aí que eu decidi seguir a área do RH. Então, o que me faltou de gestão de carreira no passado, hoje eu quero promover para mudar a realidade desses jovens e de pessoas também que sejam 40, 50 a mais, que queiram fazer transição de carreira,
como eu estou como fazendo você. agora. Muito bom, desejo uma transição de muito sucesso para você. Dá para ver nos seus olhinhos aí, brilham quando você fala de RH, então tenho certeza que vai ser muito próspera. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço.